Atos dos Apóstolos, capítulo 17, leremos do 15 ao 28, e será uma leitura aí um pouquinho extensa, 12 versículos, 13 versículos, mas se faz necessário para a compreensão, tá bom? Nos diz assim, deixa eu ligar aqui o cronômetro, a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus Cristo e a esse ressuscitado. Na sua tradução pode estar: anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Preste atenção nesses dois versículos agora. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Tome seu assento, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma mensagem com o título A Vida Plena em Deus. A vida plena em Deus. Eu, quando recebi inspiração para este texto, uma iluminação desse texto, ele me atingiu de uma forma muito forte. Embora esse texto seja um texto extremamente conhecido e muito simples, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para que este texto penetre a sua alma, o seu coração, para que esse texto invada e domine a sua mente, acredite, esse texto que nós lemos, ele tem o poder de te nocautear. É um texto que nos atinge.
É um texto que, com o intuito certo da leitura, ele choca. Ele nos faz olhar para novos horizontes. Esse é um texto tão forte, embora tão simples, que ele tem o poder de nos atingir com uma tamanha força, a tal ponto de nos machucar. É um texto que nos fere, mas também é um texto que nos sara. É um texto que mostra feridas, mas é um texto que traz o bálsamo para estas feridas. E eu queria que pelo menos 1% daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração pudesse alcançar também o seu espírito e o seu coração. E você também pudesse ser atingido por este texto, da forma que eu fui. E quando eu li, eu comecei a chorar, de tamanha força e tamanha dimensão que Deus ministrou ao meu coração. Paulo, ele está em sua segunda viagem missionária. Paulo, você conhece, é considerado, embora ele se qualifique com o mínimo dos mínimos, mas ele é considerado pela teologia o maior de todos os apóstolos, responsável de pregar o evangelho para os gentios. Deus queria entregar este evangelho para ser ministrado para Pedro, mas Pedro resistiu. Pedro não quis aceitar este chamado. Mas como todo propósito de Deus nunca fica limitado ao homem, Deus sempre levantará um que irá dizer sim para o chamado. Eu vou repetir. Deus nunca deixará o seu propósito limitado a homens. Se você dizer não, Deus encontra alguém que irá dizer sim. Paulo foi este, que Deus o encontra no caminho de Damasco, através de uma revelação que vocês conhecem. E ele então aceita o chamado de Deus para a vida dele. Porque todas as vezes que encontramos com o Senhor, todas as vezes que Deus fala conosco, é impossível, ainda que você se considere a pessoa mais sábia do universo, ainda que você se considere a pessoa mais influente da terra, mas é impossível, em um encontro com Cristo, você permanecer de pé diante das suas convicções. Cristo é aquele que esmaga as nossas convicções. Cristo é aquele que chama a nossa sabedoria de loucura. E a Bíblia diz que até a loucura de Deus é mais sábia de toda a sabedoria do homem. Paulo, mesmo sendo criado em toda letra, mesmo sendo ensinado nas melhores faculdades da época, de ensino teológico, da tradição, quando se encontra com Cristo, Cristo esmaga a vida dele de uma forma que ele não tem outra resposta a não ser dizer sim para o chamado que Deus estava colocando na vida dele. E quando ele aceita esse chamado, ele então entende algo muito valioso, que é algo que nós temos que entender como igreja do século 21. Quando você se rende ao chamado, quando você entende o chamado, você percebe que há uma mensagem a ser anunciada. Esta mensagem, ela é conhecida como querigma, a proclamação do evangelho. Todos os apóstolos, eles caminhavam dentro disso, entre o querigma e o didaquê. O querigma é aquilo que eu proclamo, o didaquê é aquilo que eu faço. Porque tem que haver uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu ensino e aquilo que eu pratico. E Paulo, ele entendendo isso, ele volta o seu coração para o ensino e a prática do ensino e a proclamação do ensino e do evangelho que ele recebeu de Cristo. Se você ler Gálatas, ele vai dizer que ficou 3 anos na Arábia recebendo as instruções do próprio Cristo.
E ele então sente um desejo no seu coração, um desejo de proclamar, de anunciar as boas novas da salvação. E ele começa a fazer algumas incursões. Ele começa a fazer algumas viagens, chamadas de viagens missionárias. E nessas viagens ele encontra vários desafios. Ele encontra vários cenários. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele passa por algumas cidades: Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. E ele vai passando, como ele vai passando pelas cidades, ele vai percebendo o desafio que cada cidade encontra, o bloqueio que cada cidade tem concernente ao Evangelho. E Deus, em sua infinita graça, concede todas as vezes para Paulo que ele consiga ser claro naquilo que ele fala. Paulo conseguia falar com um filósofo influente, como também como uma criança. Ele conseguia ensinar da criança ao adulto de uma maneira muito clara. Porque essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem de Deus. Você ensinar a criança, você ensinar o adulto a mesma mensagem, de forma que ela compreenda. Mas preste atenção no detalhe aqui. Guarde esta informação. Paulo, quando chega em Atenas, a Bíblia diz, se você permaneceu com a sua Bíblia aberta, se não permaneceu, abre lá em Atos 17 de novo. No versículo 15 que nós lemos, que aqueles que acompanhavam Paulo, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, eles partem e Paulo fica em Atenas, esperando até que os seus companheiros chegassem. E nesta espera, algo muito valioso acontece. Paulo começa a observar a cidade, perceber que era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que, embora fossem religiosos, havia em Atenas, nós chegaremos lá, o Areópago, onde tinha vários templos para inúmeros deuses feitos por mãos humanas. Paulo ele começa a observar que, embora sendo muito religiosos, eles eram muito idólatras. Não só dos deuses a quem eles adoravam, mas eles eram idólatras deles mesmos. Eles idolatravam a si mesmos. Eles se achavam os top, aqueles que não precisavam de nenhuma coisa. Eles eram idólatras. E Paulo, quando vai percebendo isso, ele olha, e a Bíblia diz que, no verso 16, que enquanto Paulo olhava isso, o espírito dentro dele se comovia. A palavra grega para essa tradução do comovia é paraxou, que significa instigar. Significa você impulsionar. Significa você provocar alguém para que ele tenha um ato. Enquanto Paulo está olhando ao redor, o Espírito Santo ia provocando ele. O Espírito Santo ia comovendo ele. Enquanto Paulo estava olhando, o Espírito Santo ia impulsionando ele. E sabe o que me choca? É que às vezes nós, em uma incursão missionária, nós entre os caminhos da vida, a olhar para alguém, necessitando de Cristo, necessitando de transformação, necessitando de uma nova vida, o Espírito Santo não nos provoque mais. O Espírito Santo não nos impulsione mais. O Espírito Santo não faça que nós venhamos nos comover de olhar aquela alma tão sedenta e falar para ela: Cristo pode
mudar a sua história. Eu falo isso e sinto a presença de Deus. Porque uma vez, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, ou confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós falamos: Senhor, o meu desejo é falar de Ti. Senhor, o meu desejo é proclamar a Ti, é anunciar a Ti. Mas conforme o tempo vai passando, aquela provocação que o Espírito Santo fazia em nosso íntimo, parece que vai sumindo. E quando nós estamos, às vezes, junto de pessoas que não têm mais vida espiritual, que a vida física está caminhando a declínio, nós não somos mais tocados pelo Espírito Santo, não conseguimos ter mais a sensibilidade de sermos provocados pelo Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que nesta manhã Deus nos trouxe aqui para aguçar a nossa sensibilidade e dizer para nós: é tempo de voltarmos a sentir o Espírito Santo nos provocando para nós termos uma ação, para nós termos uma ação, para nós agirmos. Paulo sente isso. O Espírito Santo provoca de tal maneira que ele não consegue ficar calado. O Espírito Santo provoca de tal maneira que ele não consegue se deter à idolatria, à necessidade das pessoas. E ele começa a proclamar. Ele começa a falar. E preste atenção nesse detalhe. Ele começa a falar o Cristo ressuscitado. Ele começa a falar do Cristo morto e ressuscitado. Ele começa a pregar o Cristo que tem poder para nos salvar. Isso choca aqueles que ouvem, porque eles estavam acostumados com o Areópago. O Areópago era vários deuses, um do lado do outro. Tinha um altar para Zeus, um altar para Afrodite. Isso aí é bom, igreja ensinada é bom. Quando o pastor vacila, vocês corrigem, não pode deixar vacilar não, isso aí. Um altar para inúmeros deuses. E eles eram acostumados: se eu preciso de um favorzinho do Deus da guerra, eu venho e adoro o Deus que peleja por mim. Se eu preciso de um favorzinho no meu relacionamento, eu venho e adoro o Deus dos relacionamentos. Se eu sou feio, não consigo casar, eu venho e adoro o Deus que pode me dar uma esposa ou um marido e me fazer casar. Então eles não estavam acostumados com o relacionamento de um Deus que tem todo o poder, que tem todo o domínio, que tem toda a glória e honra. Eles eram acostumados a se relacionar com Deus no momento em que precisa. Eles eram acostumados a se relacionar com Deus no momento de dificuldade. E havia uma cultura e um pensamento herdado desde os egípcios, que chega até a Grécia. E eles meio que acoplam esses pensamentos. Qual era o pensamento? Se eu sei o nome de um Deus, eu tenho poder sobre ele. Lembra do gênio da lâmpada? Se esfrega 3 vezes e eu descubro e faço ele sair, ele tem que realizar o meu desejo. Então esse pensamento era o que pairava no mundo antigo. Se eu sei o nome dos Zeus, ele tem que pelejar as minhas batalhas. Se eu sei o nome, me fugiu de novo, Afrodite, ela tem que me dar a fertilidade, o amor. Se eu sei o nome de Diana dos Efésios, que é a mesma, ela tem que me fazer prosperar na minha vida sentimental. Aí olha que interessante, quando Moisés está diante da sarça, ele diz: quando eles perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Aí Deus diz para Moisés: Moisés, quando você chegar lá em Faraó, você não precisa dizer que o Deus da guerra foi lá, que o Deus do amor foi lá, que o Deus da necessidade foi lá.
Você apenas diga: o eu sou, o que sou, me enviou a vós. E é aquele que tem todo o poder, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa mensagem que Paulo anuncia é uma mensagem que choca. Porque nenhum Deus do panteão religioso greco-romano, anunciava uma mensagem, um querigma de salvação. Nenhum Deus do panteão religioso anunciava uma mensagem de transformação. Nenhum Deus do panteão religioso, embora as propostas desses supostos deuses eram variadas, nenhum deles anunciava uma mensagem de ressurreição. Os estoicos, por exemplo, eles tinham o pensamento, dentro da filosofia estoicista, né? Que a natureza do homem é aquilo que gere a vida dele. Eles estavam atrás de métodos para buscar o autocontrole em cima das adversidades. Se eu tenho autocontrole em cima de alguma adversidade, então eu estou em um estado pleno. Mas o autocontrole é suficiente para mim. Porque a minha natureza não precisa de transformação, só de um autocontrole. Em contrapartida, o meu semelhante também não precisa de transformação, porque a natureza dele é assim. Ele só precisa de um autocontrole. Quem nunca ouviu? Eu nasci, vou morrer, filosofia estoiquiana. Eu só preciso me controlar de vez em quando. Já os epicureus, eles carregavam a filosofia de Epicúrio. E qual era essa filosofia? Toda matéria em si é má. O que nós devemos fazer então? A vida é só um sopro. Então vamos viver o aqui, o agora, e nos deleitar nos prazeres da vida. Logo, duas filosofias eram aquelas que tomavam o cenário da onde Paulo estava em Atenas. Uma: eu não preciso de mudança, eu não preciso de transformação, porque a minha vida, eu quero aproveitar ela no aqui, no agora. Eu nasci assim, eu morro assim, eu não preciso de nada, porque a minha vida é só se inclinar para os prazeres. Se eu preciso de Deus, eu vou aonde alguém me apresenta um Deus. Se eu preciso de um amor, eu vou aonde alguém me apresenta o Deus do amor. Mas o que eu quero é viver o aqui, o agora, sem se preocupar com a minha transformação. Aí Paulo vem dizendo: eu vos anuncio a Cristo, eu vos anuncio a Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, vindo à terra e assumindo a forma de homem, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou a si mesmo, não pensando no aqui, não pensando no agora, mas pensando 2000 anos depois no Alexandre, no Everton, na Evne, no Rodrigo. Mas aqueles que se esvaziam dos seus prazeres ou das suas necessidades agora, pensando na oportunidade que Deus dará depois. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses 2:9: pelo que Deus também o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles ficaram chocados. Uma mensagem que propõe para mim como eu posso viver daqui 10 anos. Uma mensagem que propõe para mim que o que eu vivi até agora foi ilusão, que os prazeres que eu desfrutei até agora não vai me levar a nada, a não ser fadiga de alma. Isso chocou. Posso? Você segura a barra. A mensagem que choca, a mensagem que transforma, a mensagem que salva é o Evangelho de Cristo. Eu já li na Bíblia, tentando encontrar Evangelho para jovem. Eu já li na Bíblia, tentando encontrar Evangelho para adulto. Eu já li na Bíblia, tentando encontrar Evangelho para criança. Mas eu só encontrei na Bíblia Evangelho da paz, Evangelho do reino, Evangelho de Cristo, Evangelho de Deus e Evangelho eterno em Apocalipse. Escute, tudo que passar disso não provém de Deus. Deus não precisa de métodos humanos. Deus é suficiente por sua palavra. Idólatras transformam os nossos cultos em shows. Transformo a mensagem, o querigma, em discurso. O que eu vou falar? Se falar de adultério, pode ser alguém que esteja adulterando. Vai machucar o ego dele. Escute! Não é só para machucar o seu ego. O querigma é para matar o teu ego, para que nasça um novo ser. Isso chocou eles. Aí eles falaram assim: uma mensagem dessa não pode ficar só aí não, vamos para o Areópago. Aí chega lá, Paulo começa a discursar. E olha, os atenienses, olha que coisa fantástica. Os atenienses e estrangeiros que moravam lá, eles não se preocupavam em nenhuma outra coisa, a não ser ouvir e falar alguma novidade. Você já percebeu como que é a vida das pessoas sem Deus? Sempre atrás de novidade. Sempre atrás de novos métodos. O pragmatismo de conseguir resultados, não importa o processo. Se fere aquilo que eu acredito, não importa. O que importa é aquilo que eu vou colher no final. Eles estão sempre atrás de novidade. Aí vem Deus, inspirando Paulo em sua primeira ou segunda carta, eu não lembro. Mas no capítulo 2 aos Coríntios, e o verso 9, dizendo: vocês que andavam tão atrás de novidades, de alguma coisa nova para dar sentido para a vida de vocês, quando você confessar a Cristo, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escute, você não precisa buscar novidades lá fora, apenas confesse a Cristo que Deus trará para você novas coisas para o seu entendimento. Aqui eu concluo. Meu Deus, o Espírito Santo me atinge aqui, e isso é muito sério.
Sabe o que me preocupa, evangelista? É que talvez a mensagem de Cristo esteja sendo novidade em algum altar. Talvez a mensagem da transformação esteja sendo novidade dentro da igreja. Tantos métodos, que a mensagem da cruz às vezes se torna novidade para alguém. Eles ficam chocados. E quando Paulo tem a oportunidade, porque Deus sempre te dará uma oportunidade para revelar o Deus que você acredita. Deus sempre te dará uma oportunidade para anunciar sobre o Deus que você acredita. Quando der a oportunidade para ele, ele fala assim: varões atenienses, eu vi que vocês são muito religiosos, supersticiosos, vocês acreditam em muitas coisas. E eu comecei a andar pela cidade e vi vários altares, e dentre um deles, um altar escrito ao Deus desconhecido. Eu não tenho tempo, senão eu falava o porquê desse altar lá, dentro da tradição, por que eles levantaram esse altar. Eles levantam esse altar ao Deus desconhecido, e Paulo fala: eu vi que vocês levantaram um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês não conhecem, que vocês honram, mas não conhecem, é o Deus que eu venho te anunciar hoje. Isso é chocante, edificante, causa um misto de sentimento no nosso espírito, porque honrar a Deus sem conhecer, acredite, é fácil. Porque eu posso honrar o Senhor, a pessoa do Senhor presidente Emmanuel Macron, sem ele estar aqui. E eu posso honrar ele dizendo que Deus o colocou como uma autoridade. Honrar alguém sem conhecer é fácil. Aí Paulo fala assim: vocês honram porque vocês não conhecem. Mas eu vou explicar para vocês porque eu o conheço. Honrar a Deus quando você o conhece é diferente. Porque enquanto não conhece, ele não feriu no seu vício, ele não feriu nas suas inclinações, ele não feriu no seu desvio moral. Mas quando você vai se aproximando na palavra que corta, transforma e muda caráter, aí Deus vai tocando em feridas, e aí sim que eu quero ver se nós temos a mesma vontade de levantar o altar, não agora para o Deus desconhecido, mas levantar o altar para o Deus que eu conheço, eu tenho intimidade com Ele, Ele me fere, Ele tira aquilo que eu tanto amo às vezes, mas eu o honro porque eu rejeito estas propostas por amor a Ele. Vamos um censo aqui, não igual do Brasil, né? Aquele censo furado. Levanta a mão aí, que é alguém que já viu algum amigo honrando Deus sem o conhecer. Não, Deus é bom. Não, Deus ele é top. Mas e honrar Deus quando Ele às vezes toca na nossa família e permite que o luto pelo Covid chega? E honrar a Deus às vezes quando você tão nova, você tão novo, chega e o médico fala: você é cristão? Sou. Só um milagre. Continua dando glória igual o seu irmão deu lá no hospital de Mael. É honrar a Deus, conhecendo e levantando um altar para Ele. Deus está falando conosco, dizendo: ei, pare de me honrar distante de mim, me honre pertinho, levante um altar, me conheça, eu quero me revelar a você. Concluo.
Aí Paulo dizendo, vocês não conhecem. Eu vou explicar para vocês, então, quem é esse Deus. Olha o que ele diz. Ele é o Deus Criador, que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra. Escute, vou dar a oportunidade para o Mateus qualquer hora falar do tizum, tizum. A atração e emanação de Deus, como que Ele criou todas as coisas. E Ele diz, não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem não conhece a Deus, julga esse momento aqui, sabia? Dizendo, Deus não está lá no templo, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. E eles esquecem que o que Paulo está querendo transmitir é exatamente o contrário do que eles estão pensando. Eles estão acostumados a ir ao templo e adorar quando precisa. Ir ao templo e adorar quando necessita. E Paulo diz, ei! Esse Deus que eu vos anuncio, ele não habita nesses templos que você só o adora quando você precisa. Existe um outro templo que Ele habita. E esse templo que Ele habita é um templo tão valioso que você não precisa correr à direita e à esquerda para tentar encontrá-lo. Este é um templo que Ele habita. E todas as vezes que você necessitar, você às vezes não vai precisar nem pedir, porque Ele já sabe aquilo que você precisa e Ele vai te socorrer. Ele é o Deus Criador. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitamos de alguma coisa. Gente, preste atenção nesse detalhe que isso me chocou. Pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Quem pegou Covid? Levanta a mão. Eu peguei. O momento mais desesperador do Covid foi um dia que eu estava respirando, parecia que o ar não preenchia o meu pulmão. Eu olhava para a Evelyn assim, mesmo com medicamento eu respirava, parecia que o ar não era insuficiente. Quando eu li isso, Deus me levou a esse momento. E aí eu percebi que a manifestação de Deus muitas vezes está em coisas tão simples como a nossa respiração. Ele dá a vida. Ele dá a manutenção da vida, ó. Você pode ser grato pela respiração que Deus te deu nessa manhã? Um minuto para nós glorificarmos a Deus. Por podermos ter a vida e a respiração, de podermos respirar. Um minuto para você glorificar a Deus. Ele dá a respiração da vida. Porque de um só, Ele fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Aqui eu concluo. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda porque Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Minha máscara, deixei aqui justamente para isso. Já fiz uma vez aqui, vou fazer de novo. Paulo está dizendo assim: Deus, ainda que seja invisível, Ele foi dando sinais da sua presença.
para que o homem que não consegue alcançar a Deus pela sua limitação, o encontrasse ainda que tateando. Sabe o que é tatear? Isso aqui, ó. Para uma pessoa que não enxerga, quando ela encosta a mão em algo, ela sabe que ali tem alguma coisa. E ela continua tateando. E se você conhece um deficiente visual, você vai ver que com poucos toques, na maioria das vezes ele consegue identificar o objeto que ele está tocando. Paulo está dizendo: escute, vocês estão tendo uma noção de um Deus tão distante de vocês, mas Ele foi deixando sinais ao longo da existência humana, para que vocês fossem tocando, e dizendo: aqui tem alguma coisa, aqui tem alguma coisa. Aí te deu uma família, você vai tocando e dizendo: só Deus poderia ter me dado. Aí te deu um trabalho, você vai dizendo: só Deus poderia ter me dado. Aí nos dá uma empresa e você diz: só Deus pode ter me dado esta empresa. Te coloca uma igreja e você vai dizendo: só Deus poderia ter me colocado nesta igreja. Aí você chega no entendimento dizendo: se eu estou tocando Deus aqui, é porque eu sei que Ele está aqui. Então Ele é o Deus que eu vivo. Ele é o Deus que através dos toques que eu vou dando, eu vou me movendo. E esse é o Deus que eu entendo, que nele eu existo. Você pode glorificar esse Deus? Coloque sobre seus pés. Nele existimos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Escute, Paulo tira eles de um lugar físico e joga eles para dentro de Deus. Nele é um prefixo que joga para dentro, em Deus. Nele vivemos. Só Ele que nos faz mover e nele existimos. Existimos ali em Atos, a palavra grega é emos, da mesma raiz do eimi, ego eimi, eu sou. Lembra quando Jesus diz: ego eimi, rerodós, haleté carredzoi, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quando Jesus pronuncia estas palavras, o eu sou, ego eimi, Jesus está dizendo: eu existo, eu sou. Uma palavra que só é usada no sentido de eternidade. Aí Paulo, quando escreve, diz que nele existimos. Paulo, ele nos joga lá no pensamento de Cristo e fala aquele sentimento de eternidade, quando Jesus diz ego eimi. É esse sentimento que nos faz existir. Por isso nele existimos. Porque a vida não se resume só no aqui e agora. A vida não se resume aos prazeres momentâneos. A vida não se resume às conquistas aqui. Conquiste muito, cresça muito. Deus já falou no meu coração que nessa igreja Ele vai levantar milionários, vai fazer empresas prosperar. Conquiste o máximo que você possa conquistar, mas nunca esqueça: nele vivemos, nos movemos, existimos. Há um sentimento de eternidade dentro de nós. Você pode adorá-lo por um minuto? Você pode adorá-lo por um minuto? Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, onde quer que chame. você pode declarar? Leva-me
já passei 10 minutos do tempo proposto para a mensagem. Novidade. Viu que os olhos não viu, Deus tem aqui. Mas eu preciso te conhecer hoje aqui. Talvez você veio ao culto apenas por convite de alguém. Talvez você veio ao culto porque você está necessitando de alguma coisa. E aí Deus te encontra aqui e fala para você: escute, eu quero tirar você desse momento que você está vivendo e te jogar para dentro de mim. Dentro de mim não há depressão. Dentro de mim não há crise. Dentro de mim não há pensamento de suicídio, não há solidão. Dentro de Deus você existe. Você tem vida. Se você é essa pessoa que veio hoje e você deseja ser jogado para dentro de Deus nesta manhã, eu te convido que você saia do seu altar, venha até aqui, do seu lugar, venha até aqui ao altar, que eu quero orar por você. E essa igreja quer celebrar a Deus por sua vida. Se você se sente às vezes tão longe de Deus, Deus te trouxe aqui para te tirar do seu momento e te jogar para dentro dele. Eu sei que é difícil, temos que renunciar muitas coisas, mas não se limite. Aplauda mais forte, senão vem pra cá também, pelo amor de Deus. Ele quer me olhar, chore de amarras. Quem que Em tudo em ti confio. Sobre as águas Vence, vence. Ei, que eu ia abraço. Se jogue pra dentro de Deus hoje. Se jogue pra dentro de Deus hoje. Oh. Põe a mão debaixo do rostinho dela e ergue a cabeça dela assim. É assim que Deus te quer, mulher. Mais um, mais um, mais um. Aplauda Jesus. Deus manda você levantar a cabeça hoje. Oh, Miguel Márcia. 1, 2, 3, 4, meu Deus. Você pode adorar Jesus? Adora Jesus por um minuto. Ministra, Maélida, há um renovo aí, viu? Há um renovo aí. Há um renovo aí. As feridas causadas pela religião, Deus sara hoje. Não apresentamos religião, apresentamos o Cristo ressuscitado. Cláudia, babá do gol. Oh, dentro de Deus não tem sentimento de inferioridade, de incapacidade. Em Deus você é livre, em Deus. O abrabadogodos. Vamos orar, vamos orar. Estenda as mãos para cá, igreja. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais. Mas eu tenho que terminar, nós iremos ceiar. Mas ainda há tempo para você.
Ainda há tempo para você. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Vem aqui o Everton, fazer essa oração. Presbítero Everton, ore por eles. Ore por eles. Os obreiros vêm vindo já, se organizando aqui na frente. Pode lavar as mãos, os obreiros. Faça essa oração, suba aqui, filho. Tu é ministro do altar. Coloque a mão no coração, vocês que vieram ao altar, coloque. Você consegue sentir Deus aí dentro? Pode orar, pode orar. Deixa Deus usar.